Já estamos ao vivo no YouTube aí? Estamos ao vivo também já no YouTube. E é isso aí, galera. Esse é o Pod na City. Mais um quadro aqui do Pod da São Cristóvão City News. E é claro, vocês aí vão acompanhar bastante aqui. Mas antes de começar a falar dos nossos convidados, vamos agradecer aos nossos parceiros que estão fazendo esse oferecimento aqui com a gente. O programa de hoje é oferecimento de Geek Internet, o melhor provedor de São Cristóvão, o melhor provedor de internet da região. Assina aí sua banda larga, tem fibra ótica, os melhores preços para você, tudo acessível. E também tem a Clock House, melhor loja de acessórios para música e audiovisual. É só chegar na Clock House. E aí tá aí os contatos também no Instagram, que a gente posta todo dia nas histórias aí. E quando acabar aqui a live, você já pode ir para lá, seguir os nossos parceiros, viu? Porque são seguidores do Cristóvão City News, tem desconto, é Com claro. certeza. E já que a gente está falando, né, gente, do começo do novo, o Pod na City, a gente resolveu começar esse empreendimento aqui na comunidade. E para começar algo na vida, você realmente tem que ter muita coragem. E além de coragem, você acreditar. Para você acreditar naquilo que você ainda não fez, tem um nome que se chama fé. Então, hoje, isso tem muito a ver com o papo que a gente vai ter aqui hoje. E tem um cara que conhece muito isso, viu? É um cara que, rapaz, na comunidade, investe em coisa, viu? Conta aí agora, Gustavo Araújo, já apresente os nossos convidados. Primeiro, estamos aqui hoje com o nosso amigo Sandro Dias, empreendedor, empresário, ativista, tudo, né? Você faz tudo aqui por São Cristóvão. Né? Hoje você tem aí o Cachoeira, você tem a Piracia, a Contato de Camiseta. E vai contar mais para a galera sobre você, Sandro. Se apresente. Boa noite, eu sou Sandoval Dias, mais conhecido como Sandro Dias, Santo da Piracia. Vivo aqui em São Cristóvão, tenho alguns empreendimentos, algumas coisas aqui e valorizo a mão de obra da nossa comunidade. E aí estamos aqui também com o pastor Ian Fonseca, né, que se a gente vai falar de fé hoje, nada mais do que um homem de fé e um homem que traz consigo milhões de pessoas que também, né, têm sua fé e que acreditam muito na força da palavra. Ian se apresenta para a galera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Né, como já me apresentaram aqui, né, sou Ian, pastor Ian, né, e desde cedo, né, acredito que vocês vão perguntar mais, não vou me alongar, né, mas desde cedo aí eu estou nessa caminhada e como vocês falaram, né, a fé é importante para tudo. E eu só queria deixar um versículo bíblico aqui antes da gente iniciar, né, não sei o que você está passando aí dentro da sua casa, né, não sei quais são os problemas que você está passando, mas tem um versículo que é fantástico e eu levo isso daí para a minha vida como minha âncora, que está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Então não importa o que você está passando, que se verdadeiramente, né, Jesus estiver no seu barco, pode ter certeza que essa tempestade vai cessar e tudo vai ficar bem. Amém. É aquilo ali, né? Você não está vendo, mas você está crendo, você, né? Tem um Deus que você acredita, você vai lá e faz. Exatamente. E é isso, gente. Eu acho que a gente acabou casando aí esses dois convidados de hoje, que tem muito a ver com isso tudo, até o caminho que a gente está. Porque como a gente estava falando aqui, o Ian perguntou, a gente está na segunda semana do Pod na City. A gente realmente resolveu, a gente acreditou e resolveu investir nisso. A gente sabe que tudo tem que ter um direcionamento, um propósito, né? E propósito, eu acho que é a base de tudo que você começa na vida, né, Ian? Verdade. Se a gente não tiver propósito, né, além do foco, infelizmente nada vai adiantar. Muitas pessoas andam batendo cabeça assim para um lado e para o outro sem saber o que fazer, porque realmente não descobriram ainda seu propósito. E a gente só descobre o nosso propósito se realmente a gente estiver, né, focado e, além do mais, se realmente Deus estiver dentro da nossa vida. Existe uma frase fantástica que eu costumo, né, que Deus fala constantemente comigo, eu falo sempre para o pessoal, seja para a juventude, na igreja, quando estou ministrando, que diz o seguinte: aquelas pessoas que são movidas verdadeiramente pelo propósito, aquelas pessoas que verdadeiramente têm Deus em seu coração, não importa o lugar em que elas nasceram, não importa o bairro em que elas estão situadas, que verdadeiramente, aonde elas estiverem, elas tornam aquela realidade em lugares proféticos. Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? E a gente tem falado bastante aqui sobre isso mesmo, de objetivos, e aí os convidados que a gente trouxe aqui são
da comunidade são do bairro, que a gente sabe que tem aquela questão de classe social, enfim, a parte social que já não é tão valorizada assim, e aí fica mais difícil. Então, a gente precisa realmente ter um alinhamento, né, com Deus que a gente acredita, porque a gente sabe aí, enfim, para realmente dar o pé e continuar. E Sandro, fale quais são os seus projetos, tantos de projetos que Sandro tem, por que ele resolveu começar esses projetos aí, enfim, quando foi que desenvolveu essa área do empreendedorismo de Sandro? Na realidade, eu trabalhava na iniciativa privada e minha esposa já trabalhava no ramo de confecção têxtil. E aí, ao longo do tempo, nós resolvemos nos unir. Rapidinho aqui, Sandro. Como a gente está ao vivo aqui, assim, encosta o microfone um pouco para você. Isso. Ian também. Fiquem à vontade. Certo. Aí nós resolvemos nos juntarmos para fazer uma empresa bem maior. De que maneira? Nós tínhamos uma pretensão de crescer e dentro da nossa comunidade tinham poucas pessoas que faziam empreendimento valorizando a mão de obra local. Aí passou um tempinho, nós decidimos crescer a empresa, nos unimos, aí passamos a valorizar a mão de obra da comunidade, no geral, como eu já falei, para que a gente pudesse ter um custo menor e ter uma quantidade maior de pessoas trabalhando. A gente passou a fazer nossos produtos diretamente da comunidade. E, no entanto, estou aí batalhando, sempre lutei pelas causas sociais da nossa comunidade, apoiando o esporte, apoiando tudo que viesse da nossa comunidade. Falando de esporte, né, a gente não pode deixar de falar do projeto que é o Desportivo Cachoeira, que não é um time comum na base, no futebol amador. É um time que tem uma estrutura bacana, trabalha bem seu marketing, né, e tem uma molecada aí que hoje está no profissional, passou pelo Cachoeira, como a gente trouxe aqui o Matheus Chaves. Então ele já jogou com a galera do Cachoeira, do futebol amador. Vocês captam esses meninos aí? Existe algum contato com o futebol profissional que vocês encaminham eles para participar de campeonatos de base ou algo do tipo também? Sim, na realidade, o Desportivo Cachoeira foi criado justamente por meu filho Márcio, Matheus Chaves e alguns colegas, onde nós tínhamos a intenção de aproveitar aqueles meninos que saíram de alguns clubes, que não estavam na atividade, e fundamos o Desportivo Cachoeira para poder dar uma oportunidade a eles. Através de quê? De contato com outros empresários, com pessoas que poderiam indicar eles para clubes, e deu certo. Através de Matheus Chaves, outros meninos também conhecidos, nós fomos trazer mais jogadores de qualidade para o nosso time, e dessa maneira o Desportivo Cachoeira se tornou o que é hoje. Um grande time de várzea, mas com uma visão para o futuro. De captar essas pessoas e, na realidade, colocar eles no mercado. Sim. O pastor falar um pouco também dessa questão que ele falou, que tem muita ação social e tal. A igreja, a gente vê que também tem uma forte participação em diversas ações sociais. A gente vê aqui muitas igrejas, o pessoal relacionado à religião, né, a igreja, fazendo ações sociais de sopão na rua, entregando roupa, algo do tipo. Como é que você mobiliza os fiéis, né, para fazer esse tipo de ações? Porque muitas vezes as pessoas que fazem isso estão passando dificuldade também, né? E aí buscar nelas, né, isso que traga ela um pouco mais de autoestima, de força, né, de fé, né? E também está ajudando uma pessoa que necessita. Como é que faz para captar essa galera e trazer para obras sociais? Eu acho que a primeira coisa é o entendimento, e como a gente falou um pouquinho antes, a questão do propósito. Entender quem nós somos e para que a gente está nesse mundo. Existe, né, um versículo que eu vou contextualizar, que está lá em Provérbios 31:8. Isso daí, a partir desse momento que eu não somente li esse versículo, mas refleti, isso daí mudou minha vida completamente. Eu comecei a trabalhar também na questão social, que diz o seguinte: abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender. Então, se a gente analisar o sentido, o significado da palavra cristão, significa o quê? Pequenos cristos, ou seja, a gente reflete Jesus aqui na Terra. Então não adianta a gente falar que é seguidor de Jesus se realmente na prática a gente não demonstra isso, em vários sentidos. Dentre eles, a questão também do social. Porque o papel da igreja, como o próprio Senhor nos orientou, né, que às vezes a gente vê muito falar, vou fazer o ID, vou evangelizar.
Mas o papel da igreja não é ficar somente dentro das 4 paredes. Sim. Eu fico indignado, né? Eu falo abertamente pro pessoal, o pessoal me conhece, eu falei, não, nosso objetivo não é ficar somente dentro das 4 paredes daqui, Sim. levantando a mão, cantando, pregando e tal, né? Ali só sendo alimentado espiritualmente, enquanto as pessoas lá fora, o quê? Estão passando fome, estão sofrendo, né? Enquanto às vezes a mulher está apanhando do marido, enfim, várias questões. Pelo menos eu, né, não consigo me acomodar com isso. Pelo menos isso daí para mim não é o evangelho que eu acredito, não é o evangelho de Cristo. E graças a Deus o pessoal tem esse entendimento lá. Então a partir daí a gente começou esse projeto social em 2017 para 2018. Antes da gente começar o projeto social também, a nossa igreja ela é dividida em departamentos. Antes de você continuar, pastor, qual a igreja que você congrega? Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Eu ia falar mais para frente, mas é ali na antiga não, em frente à praça André Chances, ali no antigo final de linha, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu estava falando, né, da questão do projeto social. E antes do projeto social, a nossa igreja tem um costume de todo terceiro domingo do mês, não somente a igreja quadrangular daqui de São Cristóvão, mas todas as quadrangulares de Salvador, da Bahia e do Brasil, a gente trabalha com domingo de missões, como o próprio nome já fala, missões. Então, com isso, a gente faz o quê? Na verdade, é o primeiro domingo do mês, né? O terceiro domingo é o domingo de missões e o primeiro domingo é de primícias. Então, todo primeiro domingo do mês, cada irmão leva uma oferta de alimento, né? Então, enfim, eu não sei qual é a sua condição, mas você pode levar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou então um pacote de macarrão, e com isso, guarda no social da igreja para verdadeiramente abençoar aquelas pessoas que estão precisando, né? Dentro da comunidade ou até mesmo fora da comunidade, né? Fora da igreja. Então, né, a partir daí, a gente criou esse hábito, essa cultura, e a gente também tem o nosso projeto social, né? Que é a sopa da bênção, que todas as quintas-feiras aí a gente realiza. E graças a Deus, né, tem abençoado, né, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E como eu falo com o pessoal, nosso objetivo não é apenas entregar uma comida, porque isso daí, né, enfim, o poder público pode fazer e deveria fazer. Sim. Mas o nosso objetivo, além de entregar uma comida, é realmente, né, transformar vidas. E a gente tem casos específicos, né, de pessoas que estavam ali no projeto, chegaram totalmente acabadas. E aí tem um caso que eu nunca me esqueço, que foi um morador que chegou pra gente e falou, não, eu quero mudar de vida, o que vocês podem fazer por mim? E se não me engano ele vendia em ônibus e tal. Aí a gente conseguiu um gás, né? Eu, junto com o Edvanilson, o Anderson, né? A gente foi lá, pegou um gás, deu pra ele e aí ele construiu a casinha dele, né? Enfim, né? Restaurou o casamento dele com a mulher e graças a Deus ele tá super bem, né? No sentido assim de vida, não tá mais na rua. Então esse é o objetivo do Evangelho, né? Transformar vidas. Sair das portas dos muros da igreja, né? E é um momento que você tá ali para realmente dar um conforto para aquelas pessoas que estão precisando naquele momento, pessoas que estão numa situação de rua, que está realmente precisando, estão desacreditadas, não tem ninguém que enxerga ela, como você bem falou, que aí sairia o papel do poder público realmente. E aí você chegar a encontrar uma pessoa que venha lhe trazer uma palavra, lhe trazer um conforto, é o que muita gente precisa ultimamente, né? Todos nós, eu acho que quem tem a sua fé, todo mundo tem os seus diversos tipos de fé, do que acredita, mas quando você ouve aquela palavra, você ouve aquela mensagem, isso ali muda os seus dias, a sua vida realmente, né? E eu acho que é o papel mesmo de vocês, é você multiplicar os ensinamentos de Jesus, realmente, né? E não somente, né, a questão do projeto social que a gente tem, em outras localidades, né, como Itapuã, né, a gente estava realizando também no Aquidabã, mas só como reformou, a gente só está focado agora ali em Itapuã. A gente também realiza ações sociais aqui no bairro mesmo. Então, como eu já disse, terceiro domingo de missões, né, além do pessoal sair para evangelizar, né, para falar, né, sobre a igreja, convidar pessoas, lá no espaço da nossa igreja, né, que a gente chama de Quadrangular Hall 2, acontece ações sociais, todo esse terceiro domingo totalmente gratuito. Então todo morador aqui da comunidade pode ir? Pode, tranquilamente, né? Mesmo não sendo morador de rua, você pode ir tranquilamente, né? Todo terceiro domingo. E com isso, né, tem corte de cabelo, a ferição, as meninas lá, né, a Larissa, a Lúcia fazendo maquiagem, né? Enfim, é toda uma estrutura, né? Além também da parte do almoço que a gente entrega também para essas pessoas. É uma contribuição que vai além do que é só dentro das 4 paredes, como a gente está falando. Isso aí você fortalece o indivíduo não só por dentro, como também por fora. Porque muitas vezes isso ajuda na questão da autoestima, né?
Porque hoje a gente vê muitas pessoas que, por se sentirem feias ou se sentirem fora do padrão, entram num caminho que leva muito à ansiedade, à depressão. E na igreja provavelmente você já se deparou com vários casos do tipo, né? E o pastor, ele, além de pregar a palavra, ele é um pouco psicólogo também, né? Então como é que você lida com o pessoal que chega lá dessa forma, debilitado por dentro e se sentindo e achando que tipo, isso é o reflexo de como ele está por fora também, né? É como você disse, né? O pastor é meio que um psicólogo, na verdade, que escuta, né? Não somente aquelas escuta as pessoas, mas dá um direcionamento. Mas lembrando que esse direcionamento não vem de mim ou de qualquer outro pastor. Nós somos guiados, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então ele primeiramente que faz a obra por completa e nós somos apenas, né, meros instrumentos de Deus. Então tem várias pessoas que chegam, né, acabadas em vários sentidos, né, enfim, querendo desistir da vida, querendo, enfim, desistir da área trabalhista, sentimental, enfim, cada um tem seu problema. É como o nosso pastor, né, costuma falar, né, pastor Antônio Fonseca, a igreja é um hospital. Por que um hospital? Se a gente analisar, a gente for no hospital, a gente vai perceber o quê? Que tem várias alas de doentes, de enfermos. Sim. Então tem aquelas pessoas que estão em estágio menos grave, tem aquelas pessoas que precisam de um cuidado mais redobrado e tem outras pessoas que realmente estão naquele estágio um passo Sim. da morte. Sim. E aí tem o quê? Além dessas pessoas, tem os médicos. E quem são os médicos? A gente que, né, que em tese, né, estamos sãos, né, para orientar e restaurar a vida daquelas pessoas. Então a primeira coisa, o primeiro estágio que a pessoa, quando chega, né, pedindo ajuda, ela tem que reconhecer, por mais que ela não tenha forças, é saber que realmente existe um Deus que pode transformar a vida dela. Realmente ela querer mudança. Porque, infelizmente, eu não posso querer mudar a sua vida se você não permitir. Então, a primeira coisa é você reconhecer o estágio que você está, o estágio que você está vivenciando da sua vida, e você dar oportunidade para que verdadeiramente Deus venha transformar a sua vida. Lembrando que Deus pode mudar a sua vida, né, o que você quer no instalar de dedos, ou seja, daqui para amanhã, da mesma forma também como pode demorar uma semana, um mês ou 3 meses. O trabalhar de Deus é específico, né, para cada uma das pessoas. Né? Não é que nem micro-ondas ou miojo que a gente coloca instantâneo e acontece. Não é assim, entendeu? Ou seja, é um processo gradativo. Até porque na igreja não existe pessoas perfeitas. Né? Nós pastores não somos perfeitos, os irmãos que estão servindo no diaconato não é perfeito, enfim, ninguém é perfeito, porque senão ninguém estaria aqui. Nós estamos em processo de mudança constantemente, né? Como a gente costuma falar dentro da igreja, é o processo de santificação. O que significa isso? É todos os dias eu acordar e reconhecer que sem Deus, que sem o sangue de Jesus, eu não sou ninguém. Ou seja, eu sou humano, eu sou falho, eu erro, mas realmente eu preciso, né, daquele sangue de Jesus, de uma nova chance que Ele me concede para continuar a caminhada, né, e continuar mudando aí, né, vidas e até a minha própria vida mesmo, restaurando. Certeza. Bacana. Falando também agora, Sandro, saindo um pouco do papo do empreendedorismo e da religião, queria que você contasse um pouco da sua história, velho. Sua história mesmo. A minha história é bem simples. Como é que você chegou aí, nessa questão de ser o Sandro, que todo mundo conhece, Piracia, Cachorreira? Nasceu, cresceu aqui no bairro? Eu cheguei aqui no bairro há 32 anos. E como eu comentei antes, aí abri a empresa, sempre gostei de esporte. E no esporte eu vi a possibilidade de mudar a minha vida, né? Em si, não só financeira, mas a minha vida também do que eu gosto, do que eu sou. Sim. Eu respiro esporte 24 horas. E o Sandro já foi já foi atleta, já? Jogador? Amador. Só amador. Profissional não, mas o esporte corre em minha veia, principalmente o futebol. E eu passei a fazer uma coisa que eu gostava. Eu gostava de futebol, gostava de esporte. Minha esposa trabalhava com moda casual. E eu vi a necessidade de entrar nesse ramo porque nós tínhamos muitas empresas, mas a qualidade não era uma qualidade que algumas pessoas nós merecíamos. Sim. O Esporte Mesmo São Cristóvão, quando eu cheguei aqui, o pessoal jogava com coletes, aquele negócio meio descartáveis. Aí, ao longo do tempo, fui percebendo que tinha um espaço para um produto com mais qualidade e comecei a implementar. Comecei nos babas que eu participava, fui também nos projetos sociais que existem na comunidade, escolinhas, fazer algumas doações,
dava meus cartões para poder que apresentasse, e fui buscando empresas com produtos com mais qualidade. Aí fui inserindo e hoje, graças a Deus, o meu produto aqui, que a nossa empresa trabalha, é um produto que é um pouco diferenciado do que vendem no mercado normal do amadorismo. E através disso aí também, eu tenho a Contact Camiseta, que eu faço camisas publicitárias, faço camisa de moda. Eu trabalhei um grande período da minha vida fazendo moda, diversas marcas aqui de Salvador e do Brasil, mas eu percebi, alguma coisa me tocou, que eu tinha que voltar para a parte do esporte. E hoje eu estou me aperfeiçoando no esporte e a outra parte da minha empresa na moda casual. Hoje todo mundo no futebol de base, quase todos os times que eu vejo jogar tá usando Piratecia. Né? E é bom a valorização, né? Graças a Deus eu tenho esse prazer de vestir, de assistir e participar no geral de uma coisa que foi criada por mim. A Piratecia tem uns 15 anos e hoje eu tenho pessoas que são referências no esporte, na moda casual, que fazem questão de trabalhar com a minha marca. Tipo, agora recente, estou participando de um campeonato grande aqui de Salvador e tive o prazer de ter uma rodada que tinha 5 times jogando com material com o nome da minha empresa no peito. Aquilo é um prazer, uma coisa gratificante. Como o pastor citou antes, a gente tem que ter fé. Quando eu entrei nesse mercado, aí diziam assim, mas o comércio tem várias casas, tem Nike, tem Adidas, tem Bulls, tem não sei o que lá. E eu escolhi um nome bem simples, Piratecia, né? Algumas pessoas não sabem o que significa. Mas quando eu comecei o meu entendimento de microempreendedor, eu era contra a carga tributária do governo, né? Piratecia. É o cara que é contra a carga tributária. É um homem do mar, tipo pirata, antigamente diziam que ele afanava para dar aos pobres. Ele não tirava dos pobres, tirava dos ricos para dar aos pobres. Aí foi onde nasceu esse nome Piratecia. O cara contra o sistema tributário. Não que eu não pague, mas eu era contra. Só que quando eu fui pegando o entendimento de microempreendedor, eu vi que a necessidade do tributo ela é essencial para que o país, o mundo, gire. Porque não adianta você vender vários produtos, várias coisas, tem várias empresas, se você não paga a carga tributária para o crescimento. Mas eu acho que o daqui é só o exagero. Aqui realmente não tem fica um pouco complicado. O bolso do empreendedor. Essa era a minha visão, que eu acho que às vezes eles cobram demais e dão pouco acesso, digamos assim, ao financiamento, a qualquer coisa que venha ajudar os pequenos. Os grandes sempre grandes e os pequenos sempre pequenos. E você almeja aí chegar onde com a Piratecia? Profissional? Hoje, na realidade, nós já temos alguns times profissionais que eu estou fazendo material, pois hoje também eu já estou com um investimento bem, digamos assim, robusto. Estou investindo em energia solar. Isso vai me dar um ganho substancial, onde eu poderei até baixar o valor da minha matéria-prima, porque hoje quase 20% do que eu produzo são contas, tributos, né? E fica muito difícil de se trabalhar sem ter uma ajuda do governo. A única maneira que nós tivemos foi investir em energia solar, que eu vou, com fé em Deus, conseguir expandir mais meu leque de produtos, vou pagar uma quantidade um pouquinho melhor, e a qualidade em si de tudo. E daqui uns dias, com fé em Deus, eu quero ver o nome da Piratecia, Contact Camiseta, nos outdoors aí de Salvador e do Brasil. Vai ser massa. E a família toda junto nesse negócio, né? A com... mulher ajuda também na produção, né, de peças. Na realidade, a minha esposa, ela foi a mentora. Eu trabalhava na iniciativa privada e ela já trabalhava também na iniciativa privada, mas tinha um núcleo de costura. Como eu falei no início, aí nós nos unimos e cresceu um pouquinho mais a empresa. E acho que 70%, 80% da nossa família trabalha conosco hoje e mais uma boa parte de pessoas da comunidade. Porque, além de nós termos 2 núcleos, nós temos as pessoas que são, tipo, agregadas, não são bem agregadas. Elas têm os núcleos próprios em casa, onde elas fazem os produtos da nossa empresa. Trabalham o mês todo exclusivamente para a gente e para os nossos associados. Aí é uma maneira que nós conseguimos de baixar os custos e manter a família unida e todos trabalhando. É grandioso quando você realmente tem um empreendimento, um negócio, e você consegue trazer sua família para junto, né? Tá trabalhando junto, enfim, todo mundo alinhado no mesmo propósito, porque a gente sabe também que família
Hoje é muito gratificante, porque também eu tenho meu filho Márcio, minhas irmãs, e são 4, todas trabalham também nesse ramo, e comigo. E Márcio é o designer, é o cara da minha empresa que cria, que faz acontecer. Você chega com ideia, ele faz acontecer e transporta para o tecido, para a imagem, para o que é que você queira. Então, esse é o prazer, trabalha com quem gosta, fazendo o que gosta, tem que ser feliz. Pois é. Ian, e sua família também, você já vem já de um amparado, seus pais, sua família já são evangélicos também? Eu nasci em um lar evangélico, né? Meu pai é pastor, minha mãe também é pastora. E tem um irmão que está fazendo 18 anos hoje, o Antônio. Parabéns. Né? Parabéns. Eu ia deixar para dar os parabéns no final, mas aproveitando que tocou no assunto da família aí, né? Falando dele aí. Então, eu nasci em lar evangélico, né? Desde pequenininho fui consagrado na igreja. E, graças a Deus, né? Estou até hoje. E você, aparentemente jovem, né? É isso. Aparentemente, aí eu não sei a identidade, mas jovem. E como foi pra você? Você realmente... O pai aí já tem essa referência. Como foi? Geralmente diz, né? Filho de peixe, peixinho é. É aquela questão, às vezes, né? Porque o pai é advogado, o filho vai ser advogado, nem sempre. Se eu contar pra vocês que eu não queria saber esse negócio de ser pastor, o Edvanilson tá aí me acompanhando, não somente ele, mas meus amigos que, né, convivem comigo sabem muito bem. Não é dizer que eu tinha ranço, né? Mas não, eu falei, isso daí pra mim, de ser pastor não é pra mim, né? Tanto que na minha adolescência eu não pensava nisso, né? Porque desde cedo eu toco também, né? Eu sou músico. Então, não, meu negócio era ir pra igreja, né? Cultuar a Deus, fazer o básico. Músico na banda da igreja. Tem um nome que chama mesmo, como é? Ministro de louvor. É o ministro de louvor. Que tem a parte, né? Então, eu tocava na igreja, eu comecei a tocar com os 9 anos e eu falei, não, esse negócio de pregar, de ser pastor não é pra mim, não. Né? Até então, né, eu não conhecia o meu propósito, né? Eu só estava, né, fazendo o que eu gostava de fazer. Até então que eu tive um encontro com Deus, né, quando eu tive verdadeiramente 17 anos. E aí eu fiz um curso, né, o Instituto Teológico Quadrangular, que é um curso de teologia dentro da nossa igreja quadrangular no Brasil, que prepara todas as pessoas, né, que querem seguir o caminho do ministério, né? Então a pessoa faz, né, e se torna obreiro, depois aspirante, depois ministro, né, que na verdade é para seguir o caminho do pastoreio, ou então ser um missionário, um evangelista. E aí eu fiz esse curso, né, e graças a Deus eu estou aqui até hoje, né? E muitas pessoas falam, você novinho, né, convicto do que você quer, e graças a Deus eu não me arrependo de nada. E aí tá quantos anos já? 24. Não. Quantos anos já como pastor? Desde 2018, tem o quê? Mais de 5 anos aí. 5 anos. Mais de 5 anos. Minha primeira experiência foi liderando um grupo de jovens, né? Comecei a liderar muito cedo, tive experiência com pessoas, então foi de 17 para 18 anos, eu liderei um grupo de jovens com mais de 150 jovens. E aí, né, a gente sabe, né, que nossa primeira experiência liderando, a gente erra, a gente acerta. E aquilo ali, querendo ou não, foi Deus me preparando. Com certeza. Eu falo justamente isso. Enfim, tudo é questão de propósito. Eu acho que nos erros, o momento que a gente está passando ali, que não é um dos melhores ou que a gente não desejaria estar passando, eu acredito que seja uma preparação, sim. Aprendizado, né? Exatamente. Então foi Deus me preparando, né? Imagine pregando, né, começando a lidar para 50 pessoas, né? 30 pessoas, e eu nunca imaginaria que eu ia pregar, né, às vezes para 7 mil pessoas em congresso de jovens e tal. Então, querendo ou não, olhando para trás hoje, eu vejo que tudo isso foi uma preparação. Então, é aquela questão, né, muitas coisas a gente passa na nossa vida hoje, a gente não sabe por que, né, a gente está passando por aquilo, mas querendo ou não, é Deus nos preparando para lá na frente, né, Ele entregar aquilo que Ele quer nos entregar. E me diga agora aí, você começou em 18, no caso, como pastor, não foi isso que você falou? Fiz o curso de teologia, comecei assim na igreja local, mas viajando mesmo foi a partir de 2020, se não me engano. 2020. Da pandemia, era esse gancho que eu queria pegar. Como é que foi lidar com a pandemia da igreja? O pessoal lidou com a pandemia? Porque houve muita polêmica em cima da pandemia, de como lidar com ela. A gente não sabia, ninguém sabia, né? Mas como é que foi para manter o fiel exercitando a fé, tendo tanta restrição? Para exercitar a fé, foi uma boa pergunta de você, né? A fé a gente tem que manter em qualquer circunstância,
Mas muitas das vezes, essa fé não pode ser uma fé, como eu posso dizer assim, tola. Como eu posso dizer isso daqui para vocês entenderem? Né? A Bíblia fala que a fé tem um poder de mover montanhas. Ou seja, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, é como se fosse uma bomba atômica, né? Move montanhas, move o que for necessário. Mas muitas das vezes também a nossa fé tem que estar de acordo com a realidade do que a gente está convivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes eu vi muitas pessoas no período da pandemia falando, não, eu confio em Deus, mas não vou respeitar o que as autoridades estão estabelecendo. Ou seja, a questão do distanciamento social, a questão do álcool em gel. Então a nossa igreja, né, a gente se baseou também, a gente foi caminhando embaixo desses decretos. Então, tipo, se não me engano, o primeiro decreto, eu acho que só podia cultos religiosos, eu acho que com 50 pessoas ou 100 pessoas, sim, algo do tipo assim, limitado. Então, a gente fez o quê? Né, nosso pastor tirou todas as cadeiras da igreja que estavam próximas umas das outras, e a gente fez o espaçamento permitido pela lei, que se não me engano era de 1,5 metro por cadeira, né, enfim, bebedouro também a gente tirou, né, por questão da pandemia, álcool em gel, todo mundo usando máscara, e com isso a gente fazia várias reuniões, porque como a igreja é grande, como tinha vários públicos, né, então geralmente um culto de domingo é 500 a 600 pessoas, né, então fazia várias reuniões rápidas de 20, 30 minutos no templo principal da igreja e no templo anexo da igreja. Então entrava um grupo de 50 pessoas, e aí a gente, né, fazia um momento do culto rápido, liberar uma palavra, entrava outro grupo. E graças a Deus a gente foi caminhando debaixo desse direcionamento de Deus, e a gente pode dizer e olhar para trás, né, que a gente venceu, né, e nós estamos aqui firmes e fortes. Muito bom. Eu costumo brincar, às vezes nem tão firme, às vezes não tão forte, mas na fé. Tá certíssimo. O Sandro também foi impactado aí durante aqui desse tema de pandemia aí. Como é que foi você lidar? No dia tá tudo ok, tudo certo, no outro dia parou tudo. Como foi para vocês, né, a sua família, quanto a isso e o seu negócio, pro seu negócio? Com certeza. A pandemia ela foi impactante na vida de toda a população, toda a comunidade. E nós não ficamos diferente de outras pessoas ou de outras funções, porque sofremos bastante. O poder de compra caiu, as pessoas não iam à rua, o esporte estava praticamente proibido, não poderia ter contatos. E para trabalhar também foi meio complicado. O que o pastor falou aí do espaçamento social, a quantidade de horas, a utilização da higienização de tudo, das pessoas, banheiro, bebedouros. Então foi muito complicado para a gente, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, porque a pandemia ela veio assim para nos ensinar e dizer assim, vocês têm que ter limite. Tem que ter limite para muitas coisas, porque está tudo muito à vontade. A gente não vai dizer que foi uma coisa boa, porque realmente não foi, mas foi uma coisa que fez muitas pessoas repensar o que eu sou no mundo e o que eu quero da minha vida. Porque a gente fazia tudo o que queria, da maneira que queria. E depois da pandemia você vê um monte de pessoas dizendo, eu não vou ali, eu não vou fazer isso, eu vou lavar a mão 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes por dia. E antes você não tinha nada disso. O cara ia ali, pegava uma fruta na cesta e levava até a boca. As compras do mercado vinha e já guardava diretamente. Direto, depois os hábitos foram mudando, né? Mudando. Então, na realidade, nós tivemos que reaprender a viver. De que maneira? Você respeitando. Agora, você respeitando o quê? A diversidade, uma coisa que não ia lhe trazer o bem e você soube respeitar. Aí, nesse vai e vem, eu entendi de que se a gente não tiver um limite para tudo que a gente faz na vida, a gente se perde. A gente se perde. E a pandemia, eu acredito muito, muito nisso, que veio para nos ensinar um pouquinho mais. E foi muito complicado. Eu tenho uma pergunta assim, meio polêmica sobre essa questão, né? Que aí muitas pessoas falam, mas como é que Deus, né? Muitas famílias perderam parentes, entes queridos, amigos, e veio isso para acabar com a vida de tanta gente. Qual a sua visão relacionada a essa questão aí? Porque Deus não quer, ele não vai, né, botar, algo vai acontecer, enfim, veio mal, mas muitas pessoas questionaram isso aí. Como foi para você lidar com esses questionamentos? A gente lida constantemente O entendimento disso. A gente lida constantemente, né,
com vários questionamentos que às vezes as pessoas fazem, né? E muitas das vezes a gente só consegue analisar com nosso olhos naturais, com o nosso ponto de vista natural. E tudo que acontece, né, é permissão de Deus. Se nós estamos aqui, é porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Mas sobre essa questão daí que muitas pessoas, infelizmente, vieram a óbito, né? Não vou dizer que foi que Deus queria que isso acontecesse, mas se a gente analisar, às vezes são consequências de muitas coisas que aconteceram e realmente, né, estava precisando de trazer esse, né, dar um choque no sentido assim na humanidade para a gente saber para onde nós estávamos caminhando, né? Mas eu tenho certeza que quando realmente a gente se aproxima para perto de Deus, né, todas as perguntas, todas as dúvidas, né, são totalmente supridas, né, através da resposta que Ele pode nos dar. Com certeza. E com base com a gente conseguiu passar por isso. Eu não sou Deus, né? mas a Bíblia fala que vai ter o princípio das dores. Então, imagine, o princípio das dores é só o iniciozinho, né, o tira-gosto de muitas coisas que vão acontecer. E se verdadeiramente a gente não tiver alicerçado em Deus, eu tenho certeza que a gente, deixa eu usar a palavra aqui, acho que mais do que enlouquece, a gente fica, né, a Bíblia conta a história, né, de pessoas, né, eu posso assim sintetizar para o nosso dia a dia, vamos supor, 3 pessoas, né, uma que alicerçou sua casa, né, sobre a rocha e outra que alicerçou, né, sua casa sobre areia. E aí eu posso fazer essa comparação, né, de como a nossa fé, de como a nossa vida é baseada. Todos os dias a gente tem essa escolha de basear a nossa fé, a nossa vida na rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Ou então na areia. Por que na areia? Se você for na praia, você fazer um castelinho de areia, né, com seu filho, sobrinho, Ele não, quando a gente não se antecipa, né, se prepara, como a gente estava conversando com o Matheus Chaves, se não se preparar, a gente vai aprender com o erro, com as dores, com a pancada. E a vida é muito assim. Quando você não se prepara, por exemplo, para uma entrevista de emprego, você vai para a entrevista de emprego, vai mal na entrevista de emprego, e aí vai acontecer que você vai perder várias oportunidades. Um dia você vai aprender. E se você não aprender, aí é complicado. Mas normalmente o ser humano ele espera acontecer algo ruim para ele melhorar. Eu acho que a pandemia serviu muito para isso. E a gente vê reflexo disso em vários outros exemplos na nossa sociedade, como foi o que aconteceu essa semana aí, da questão do rapaz que foi à creche e cometeu Aquela brutalidade. Um ato de brutalidade lá, 4 crianças. E aí depois disso os veículos de comunicação se ligaram que através de um estudo, óbvio, né, o que acontece é que essas pessoas, desse grupo de pessoas, né, não faz isso à toa, eles fazem por notoriedade. Tanto é que ele simplesmente se entregou, ele só fez, pulou o muro, voltou e se entregou. Ou seja, ele só queria virar mais uma manchete, como muitos desses que sempre teve casos famosos, Estados Unidos, Brasil agora está tendo bastante, e outros lugares do mundo. Então, foi aí que os veículos de comunicação aprenderam que eles querem notoriedade e é só não dar notoriedade a eles. Como foi combinado agora com a maioria dos grandes veículos, esses atos, quando eles forem mal sucedidos, não serão nem divulgados, não há necessidade. Aí só cabe às autoridades, né, a ver como é que vai ser feito. E quando eles fazem algo como foi feito e no sucesso deles, não se dá o devido o nome, não mostra a imagem, não dá fama, né, porque até quando é ruim também é fama, né? Para esse tipo de gente, fale bem ou fale mal, fale de mim. Ele quer estar notório, mas aí, no caso, não vai ter esse espaço. Então, para tudo a sociedade aprende muito assim. Espera acontecer algo ruim para rever as coisas. Tipo assim, muita gente esperou a pandemia para rever que, pô, não há necessidade de eu ir no mercado e comprar 3 caixas de cerveja para beber. Porque você precisa do necessário, cara, e você tá apertado. Isso aí eu digo pro pessoal que tem a condição financeira um pouco mais baixa, né? E para quem também tem mais condição, outros tipos de aprendizado vieram. Mas para esse pessoal, tipo, eu não tenho condições de estar gastando mundos e fundos, vendo que pessoas precisam de comida, e aí eu que tenho condição de comer, eu vou gastar com coisas desnecessárias, e um dia eu vou estar precisando também, por exemplo. Entendeu? Acho que serviu muito disso, aprendizado, né? Às vezes a gente tira de coisas ruins, boas lições também.
só abrindo aqui o parêntese, eu me lembrei, geralmente o pessoal fala, pastor, às vezes você é muito polêmico, e só deixando uma afirmação, uma pergunta, uma reflexão assim no ar, né? Tem muitas pessoas que só se lembram de Deus no momento da dificuldade, da dor, do sofrimento. Aí se lembra de Deus, mas no momento que está uma calmaria, todo mundo nem sabe nem se esquece que Deus existe, e muitos falam que Deus não existe. Então, não estou entrando aqui apenas no mérito da pandemia, mas de todas as questões para a gente olhar, né, olhar clínico. E tudo que a gente faz tem um propósito. Então, exemplo, quando a gente vai iniciar o culto, a gente ora, né? Porque a gente ora pedindo proteção a Deus, né? Para que Deus venha abençoar a reunião, para que aquelas pessoas que chegarem ali verdadeiramente venham assistir a presença de Deus, seja dentro da igreja. Se você olhar também no mundo secular, no campo de futebol, todos os jogadores se reúnem ali para orar, né? Enfim, vários sentidos. E teve um dos episódios que eu acredito que isso daí se tornou, né, manchete nacional, que foi do carnaval. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão da festa do carnaval em si, mas um dos episódios que aconteceu, se não me engano, foi no Rio de Janeiro ou São Paulo, que uma das escolas de samba, né, fez uma apresentação, na verdade, fazendo uma chacota totalmente, né, profanando exatamente, né, a figura de Jesus, né, colocando o diabo ali, né, como todo poderoso, enfim, né, e muita gente ali aplaudiu, achou lindo, né, enfim, tirou campeão, foto, né, foi campeã, e aí, né, todo mundo tranquilo, não, é cultura, faz parte, enfim, mas aí quando realmente começa a apertar as coisas, né, a consequência, porque é fato, a lei da semeadura acontece, né, tudo que a gente planta, a gente colhe, pode demorar 1 ano, 5 anos, enfim, a Bíblia fala o seguinte, que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado, então por mais você pode praticar o mal hoje, e ir para casa, né, pensando que está tudo bem, sair para a rua, brincar, viajar, enfim, uma hora a conta vai chegar para aquilo ali que você plantou. Então, muitas coisas que a nossa sociedade está colhendo hoje em dia é por conta de coisas que a gente plantou, né? Quando eu falo a gente, não pode ter sido eu, nem você, nem sua família, mas no geral, nós estamos envolvidos, né? Plantou há 1 ano atrás, 10 anos atrás, e a gente está colhendo agora. E aí você entrou nesse episódio aí do carnaval, e aí vem a questão, como lidar com isso, porque isso é intolerância religiosa também, porque muita gente acusa o pessoal que é mais cristão, que é mais católico, que não tem tolerância contra as religiões. Eu não penso assim, acho que existem pessoas que não entendem as outras pessoas, né? Porque fé é algo que é intrínseco, né? Cada um tem sua cultura, e dentro de sua cultura existe as religiões também. E aí, no caso, foi um caso de intolerância para com o pessoal que é cristão, né, que acredita em Cristo. Como é que você vê essa questão de um país que como é que chama? Laico, né, várias religiões, e em algum momento você tira para ofender a religião do outro. Porque muitos falam que o pessoal que é cristão tem preconceito com outras religiões, mas aí no momento que acontece o inverso, um pouco se fala disso, se destaca. É isso, né? Infelizmente a gente vive uma laicidade só no papel, na teoria, né, utópica, eu posso assim dizer, mas na prática não é isso que funciona, né? E como aconteceu não somente esse episódio, mas existem vários e vários outros episódios que acontecem. Então, né, como o nosso pastor costuma dizer, cristofobia, existe sim, né, fobia contra os cristãos. E eu acho que está na hora da gente falar muito sobre isso. Eu respeito todas as religiões, né, mas existem pontos que a gente diverge, né, porque o que eu acredito, né, é diferente do ponto do que aquela outra religião, né, acredita de outra maneira. Mas existe sim, né, essa cristofobia, essa falta de respeito com os cristãos, e a gente pode ver no dia a dia, né, na questão da cultura, na questão das escolas, né, muitas das vezes quando se fala de cultura, às vezes só fala se referindo a uma determinada religião. E tem que saber que cultura ou abrange todo mundo, ou então fica todo mundo de maneira imparcial, né? Ou então quando vai colocar um monumento, inclusive entrando aqui na questão, né, política, que eu também trabalho nessa área, mas
É importante a gente falar isso, né? Ah, vou colocar um monumento ali em homenagem aos cristãos. Aí quando você vai ver, aonde que está esse monumento? Lá escondido no Cabrobó, em uma avenidazinha que ninguém passa. Aí quando é de outra religião, coloca no centro, em um lugar principal. Então a gente vê que isso daí, a balança não está equilibrada, que realmente existe, né, uma falta de igualdade, a gente pode dizer assim, no sentido dessa laicidade, e acontece muito com a gente cristãos. E você acha que isso tem a ver com questões de ideologia política? Porque nosso país hoje tem muito, depois de um tempo para cá, né, principalmente um pouco antes da pandemia para cá, de 18 para cá, existe muito a questão do extremo, né? Do extremo político, extremo ideológico. Como é que você vê essa questão? Tipo, normalmente o cristão ele é mais conservador, né? Mas hoje a gente está caminhando para um caminho um pouco diferente, né? Inclusive dentro das escolas. Como é que você vê isso também? Eu costumo dizer que acima da... Tô perguntando aqui porque você falou que é polêmico, então vamos nessa. Justamente. Eu ia fazer essa deixa aí. Mas que eu fui falar, mas é bom. Mas vamos lá, se você quer polêmica, aqui rola de tudo, vamos né? Vamos lá, uma atrás da outra. Acima da Constituição Federal, né, que a gente conhece as leis, eu também, né, sou dessa área. Para mim, existe uma Constituição que rege a minha vida, que é o quê? Que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que isso daqui é meu guia de fé, meu guia de vida. Então, existem princípios que são irrevogáveis por um cristão. O que significa um princípio irrevogável? Princípios que são inegociáveis, que a gente defende. Então, a gente sabe muito, né, que principalmente nesses últimos anos, né, lá a partir da última eleição, né, de 2018 para cá, se polarizou muito essa questão de política, né? Antigamente ninguém queria falar de política, o negócio era só futebol, né, falar de festa, mas hoje em dia todo mundo fala de política, né, todo mundo, né, tem uma opinião a dar, uma opinião a dar, entendido no assunto. Então, infelizmente, acabou ocasionando esses dois polos extremos, né, e tudo que gera extremidade é um problema, né, porque acaba virando, né, saindo do senso comum, uma rivalidade. Então, tem gente, às vezes, que deixa de falar com o outro, né, não vou falar com ele não porque ele é de esquerda, não vou falar com ele não porque ele é de direita, né, fica com aquela raiva, com aquele ranço. Mas a gente sabe que existem ideologias que regem sim, né, a nossa sociedade, né, o nosso país. E não existe, né, um cristianismo que você verdadeiramente não coloque em prática os princípios da Bíblia, né? Então existe entre esses dois polos, né, A, B, direita e esquerda, existe um que mais se assemelha com a nossa regra de fé, com a nossa conduta de vida. Então, aí a gente tem que analisar, né, e verdadeiramente colocar em prática, porque a Bíblia fala o seguinte, eu vou te perguntar algo, você gosta de caramelo? Gosto. Graças a Deus que você disse que gosta de caramelo. Você gosta de caramelo? Não. Não, você não gosta, mas vai ser pra você. Você gosta de caramelo, né? Por quê? Porque é doce. Porque é doce. Agora, se você pegar a mesma quantidade de caramelo, se eu te der uma colher de caramelo, você vai colocar na boca e vai ingerir. Agora, se eu te der uma colher de sal, você vai colocar na boca e vai? Não. Por quê? Porque eu não gosto de sal, salgado demais pode fazer o sal, mal. ok, salgado demais pode fazer de mal. Então a Bíblia fala o seguinte, que nós somos o sal da terra. Ou seja, se esse sal não está salgando, algo de errado está acontecendo. Então eu, de maneira alguma, eu falo, ó Deus, não me deixa eu ser um chuchu da vida, né? Porque o chuchu, o quê? Aonde está o chuchu, ele pega o gosto daquilo ali, né? E o sal é verdadeiramente o quê? Para salgar. Então, se a gente verdadeiramente, a igreja do Senhor, não ser o sal da terra, o sal serve para conservar também. E aí, né, então, para um bom entendedor, minha palavra basta. Então, se verdadeiramente a gente não tiver o nosso posicionamento como um cristão, infelizmente nada adianta. E isso traz também, já estava nessa questão aqui, você é jovem, como é a igreja lá? Porque antes você ia na igreja, você só via lá, mas, né, meu avô, minha avó, nenhum preconceito. Mas, assim, antes era assim. Só que hoje eu tenho reparado, realmente, que muitos jovens, eles já estão ficando mais assíduos, eles já têm a sua religião ali e já segue isso. Como é você, um pastor, e tão jovem, já puxar esse rebanho? Você puxa esse rebanho, essas ovelhas? Pela graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus que Deus nos usa, né? A gente
é apenas um instrumento, né? Toda a glória tem que ser dada sempre a Deus, ao Senhor. Então, né, quase sempre, né, quando a gente acaba de ministra, né, a igreja é abençoada, e muitos irmãos vêm, né, que bênção, pastor, que mensagem de bênção, mas a glória é de Deus, é Deus que nos usa, porque se for o Merian aqui, né, infelizmente, quem sou eu, né? Então, é através da palavra de Deus que a gente consegue alcançar esses jovens. A Bíblia fala o seguinte, o quê? Que o evangelho é o poder de Deus. Então, né, muitas pessoas têm aquela visão de que a igreja é algo chato. Eu acredito que você já teve essa visão em algum momento da sua vida, né? Que a igreja é aquele negócio antiquado, aquele negócio chato, né? A figura, a avó chamava. que a avó vai chamar aí você tem que colocar... Lá tá dormindo, exato. Aí você tem que colocar uma Bíblia de 4 metros debaixo do braço e de terno, gravata, e chegar lá, tem um cara na frente falando horas e horas e horas e pronto. Infelizmente, eu falo pra você, infelizmente eu falo pra você, infelizmente porque você, né, tem a visão errada, e pra quem estiver me assistindo, preciso chegar lá no culto de domingo e ficar falando 1 hora, até porque não é por muito falar, mas eu posso falar 10 minutos e aquela palavra entrar, atingir o seu coração. Então, se você for lá domingo, você vai perceber que tem um momento do louvor, e esse louvor é o quê? Um louvor animado, né? Que são músicas que a gente canta, né? Ministrações que a gente adora, exalta o nome do Senhor. E tem várias maneiras da gente exaltar o nome do Senhor, através do quê? Do arrocha, do pagode, do forró, do reggae, né? Porque todos os ritmos louvam ao Senhor, né? Infelizmente foi criada uma cultura, né, que dentro da igreja não tinha que cantar, tocar só aquele ritmozinho lento, né, sem banda. Muitas das vezes falaram que guitarra, bateria era algo do diabo. Pelo amor de Deus, isso é ignorância. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, a gente vai ver, né, que Miriam tocava tamborim. O que é tamborim? Tamborim é um instrumento de percussão, né, conga, atabaque. Então, tem um momento do louvor. Aí depois do louvor vai vir o momento das ministrações de dança, ou seja, são vários grupos de dança que a gente tem lá na igreja. Então tem grupo de dança de adolescente, de jovem, até mesmo de pessoas adultas, e cada um ministra um estilo, né? E no senso comum, no senso natural, para aquelas pessoas que não conhecem, pode ser apenas uma arte, pode ser apenas uma mera ministração de dança. Mas querendo ou não, através daquela ministração de dança, através daquele gesto, né, através daquela canção cantada, ali está tocando, está transformando vidas. Inclusive eu conheço, e se vocês quiserem pode até perguntar para algumas pessoas, que tem muitas pessoas que conheceram a Cristo lá na igreja e aceitaram Jesus, que foram através do quê? Não foi através do pastor pregando, mas foi através da banda, né? Na época a gente tinha uma banda de pagode, JPJ, que significa o quê? Jovens para Jesus. Então, quando a gente chegou em outras igrejas que tinham, né, basicamente assim, a estrutura meio diferente, aquilo ali foi um choque, porque as pessoas, a gente chegava o quê? De boné, porque realmente era o nosso estilo, boné, bermuda, né, enfim, o que mais, público? Me ajuda aí, óculos. Chegava bem jovem, né? Pegada bem jovem. Bem jovem. E aí a galera que tá no mundo acostumado, né, ir pro carnaval, paredão, vir aqui, rapaz, o que é que aqueles caras têm? Que aqueles caras tocam pagode, canta, enfim, resenha, e aquela alegria não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. É Jesus na nossa vida. Então, graças a Deus, né, a gente começou aqui na igreja e a gente se expandiu aí para vários lugares aqui de Salvador, da Bahia, né, levando Jesus através do pagode, né? Como o próprio nome já diz, Jovens para Jesus, JPJ. Bacana. E era aquele pagode mesmo que, se você escutar só a introdução, você, rapaz, é uma swingueira boa. Massa. Falando, Sandro, você falar um pouquinho também com você sobre religião, que um dos lemas que tem no Cachorreira, pelo menos na maioria dos jogos, é vamos com Deus e saímos felizes, não é isso? Com certeza. E dentro do futebol de várzea, a gente vê muito, dentro do futebol em si, vê muito essa questão da fé também. Porque antes do jogo sempre tem o Pai Nosso, né? A nossa galera oração. sempre, todo jogador de futebol, sempre que acaba o jogo, ele agradece a Deus. Faz um gol. Graças a Deus, não sei, é sempre aquela coisa, né? Entrevista é tudo assim. Fala um pouco também sobre sua visão em questão de religião, de fé, né? A minha visão é uma visão bem ampla, bem aberta. Eu estava aqui ouvindo as palavras dele e amando. Por quê? Hoje nós precisamos, não só os velhos, né? Como a nossa querida falou aí, que a igreja era uma coisa de velho, como eu também tinha essa concepção. E o pastor fez uma coisa inusitada. Ele pegou quem? Ele pegou os jovens. Sim. Porque hoje eu acho que o público-alvo da sociedade que tem que ser resgatado, não só os velhos, mas principalmente os jovens. O que foi que eles fizeram? Se apresentaram de uma maneira bem eclética,
não deixando do principal, que é a fé em Cristo, e chamar outras pessoas para o lado bom da vida, que é conhecer Cristo. E no nosso time, no Desportivo Cachoeira, em todas as nossas atividades, a gente não deixa isso de fora. Nosso lema nós colocamos lá: vamos com Deus e saímos felizes. Está escrito em tudo. E todos os jogadores, todo mundo faz parte da comissão, ele tem que ter esse lema, a gente tem que respeitar o próximo. E a religião, nós não somos tolerantes, não. A sua religião, a dele, não. Todos que estão ali, em Cristo, em budismo, o que ele quer. Mas se ele está ali dentro, ele tem que respeitar aquele local. E aquele local ali é um local de família, um local maravilhoso. E nós fazemos porque gostamos. E a fé, independente de em quem você crê, é a fé. E eu tenho que respeitar a dele, ele respeita a mim, eu respeito a sua. E o Cachoeira hoje, graças a Deus, tem uma mentalidade bem jovem, voltada para a religião, para os trabalhos sociais, para tudo na vida. E, como ele falou aqui, o diferente faz o novo. Por quê? Hoje a igreja dele, graças a Deus, está em um patamar. Ele está conseguindo fazer vários projetos sociais, puxando vários jovens, porque ele está entendendo que hoje não existe mais só um caminho a seguir, a trilhar. São vários. E a partir do momento que ele dá oportunidade aos jovens aprender e seguir, esse é o sucesso. Nós, do Cachoeira, temos essa mentalidade. Vamos respeitar, a religião está sempre presente, independente de qualquer um. E aí a gente tem falado de jovens também, né? Aqui na comunidade tem isso do esporte, tanto no futebol quanto no boxe, jiu-jitsu. Mas como é para o Sandro ele ter esse centro voltado, essa oportunidade de você dar aos jovens da comunidade, de tirar ele e formar, como a gente tem falado nos outros podcasts, né? Que o esporte, ele forma também a pessoa. Então, como é para você dar essa oportunidade, ver esses garotos aí que podem ter outro sucesso lá na frente, seguir a carreira, e muitos têm um talento ali e você olha assim, realmente, esse só precisa da oportunidade. Com certeza. Eu vou entrar no âmbito da oportunidade. O esporte, ele tem muito isso de ajudar, né? Ele é uma ajuda, o esporte é uma ajuda, né? E a gente vê muito hoje, como você mesmo citou seu exemplo, a igreja captando os jovens. E o que se faz hoje também, a igreja também está entrando nessa área do esporte, como a gente teve agora recentemente no campeonato que foi no Iguaçu, que era da Universal, se não me engano, foi evangélico. Então, tipo, levou muita gente pro estádio e o ingresso para você assistir era nada mais nada menos que alimento. Então, você vê que a religião, o evangélico, né, o pessoal do evangélico, está buscando muito o jovem, porque hoje o jovem é o que precisa mais de atenção, ele está mais desgarrado hoje, entendeu? E aí você vê como a Quadrangular se encaixa nisso aí. Ela tem algo relacionado a esporte também? Você acha que deveria ter, chamar o jovem para praticar? Porque o esporte, ele não só faz bem para o físico, mas também para o mental, para o espiritual também, né? Eu mesmo, tipo, eu comecei a correr para perder peso, mas quando eu corria, eu sentia que eu me desligava dos meus problemas, entendeu? Eu acho que o esporte, ele ajuda bastante. Era eu comigo mesmo e dentro da minha cabeça, eu conversando comigo mesmo, e aí fui melhorando, não só fisicamente, mas muito também mentalmente. Tem sim, inclusive, de esportes. Inclusive, o coordenador estadual é o pastor Rony. Então, a gente constantemente tem atividades, né, nas regiões das igrejas, né, seja nos grupos missionários, né, em que tipo o líder de adolescentes desenvolve atividades, né, com um público de adolescentes voltada para a área de esporte, né, tem também o grupo de homens. Então são vários departamentos para atingir aquele público específico, né, e não somente na questão do futebol em si, mas todas, né, outros esportes também que se encaixam, né, nessa área. Inclusive, se não me engano, há 2 semanas atrás, não, foi semana passada, a nossa igreja, a Quadrangular em Camaçari, completou 45 anos, se não me engano. E, né, teve uma tarde, na verdade foi um dia, né, em que todos os pastores lá de Camaçari, da Quadrangular,
deu uma volta na cidade de bicicleta. Então, não somente reuniu a membresia, mas também todos os familiares, né, daqueles irmãos, as pessoas ciclistas, né, que gostam de andar de bicicleta, e eles fizeram, né, um tour pela cidade de bicicleta, e no final, né, teve um piquenique, né, enfim, né, se confraternizaram. Então, né, tem sim. Pessoal, rapidinho aqui, como a gente está ao vivo, né? O ao vivo sempre dá o... Como é que tá aí nossa conexão com a internet, Henrique? Estamos conectados no Instagram, estamos conectados no YouTube. Precisa que a gente dê uma pausa, avisa aí. Acho que no Instagram a gente tá online, né? É lá, que de boa. Tá gravando aí? Se tiver gravado não tem problema. A gente põe no ar depois, que não viu ao vivo, vê gravado. Mas tá gravando. Pronto. Estão perguntando aqui já, vai voltar ao vivo? Acho que não, né? Acho que não. A gente vai seguir aqui no gravado. E assim que a gente finalizar a gravação, a gente põe no ar. Mas é isso aí, já falou de fé, de sonho, propósito, família. Agora, os próximos passos de vocês, as próximas missões da igreja quadrangular. Eu primeiro? Seja mais objetiva, que próximos passos você quer? De vida, de ministério? De ministério. Os próximos passos de ministério tá sempre na mão de Deus, né? Para onde Deus nos chamar, nos direcionar, eu tô indo, né? A partir do mês que vem vou estar cumprindo algumas agendas que me convidaram, né? Pela Bahia e pelo interior. Então vou estar em Eunápolis, Malhada de Pedra, Vitória da Conquista, né? Que são movimentos que a gente faz, né? Com juventude, que eu vou pregar lá, ministrar, e com o pessoal envolvido da arte, né? Que existe uma coordenadoria da nossa igreja que se chama Comec. O que é a Comec? Coordenadoria dos Ministérios de Música, Dança e Teatro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, só para vocês terem uma noção, a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Bahia tem 44 regiões espalhadas pela Bahia. E essas regiões abrangem várias igrejas. Então, tem igreja em Porto Seguro, Quadrangular, em todos os lugares da Bahia. Então, eu sou coordenador estadual da Comec também. Então, todo mundo que dança, que toca, que faz arte em geral, que faz parte do teatro, dentro da estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular, está nessa coordenadoria que eu lidero. Então, eu lidero gente daqui de São Cristóvão, mas ao mesmo tempo estou liderando gente, me digam aí, o interior bem, deixa eu lembrar aqui, Serrinha, ou então Eunápolis, entendeu? Então, tem essa estrutura. Então, eu também, a gente está com o nosso trabalho social da Sopa. E os próximos passos aí ministeriais é para onde Deus chamar, eu tô indo. Uma dúvida no projeto social aí da Sopa. Como é o nome do projeto? Sopa da Bênção. Sopa da Bênção. As pessoas que querem ajudar, como é que faz? Vocês já têm um plano, enfim, ou qualquer pessoa pode ir lá doar um ingrediente? Não, as pessoas podem sim, né, me procurar, ou então procurar alguém da nossa equipe que está doando ingrediente. Geralmente as pessoas vão lá na igreja e tem sempre irmãos que não são frequentadores da igreja, mas pessoas que gostam, apoiam um projeto social. Então aquele irmão vai, sei lá, toda segunda-feira que tem culto lá, e ele doa uma determinada quantidade de pães para estar ajudando no nosso projeto. Então tem pessoas que não conseguem, né, tá contribuindo com alimentos, mas doam roupas, né? A gente precisa muito de roupa. Inclusive eu faço um apelo aqui, né, porque lá tem muitas pessoas que sentem frio. Então quem tiver lençol, né, cobertor, né? Mas agora que a gente está na época ainda mais, bastante, exatamente. Né? E vai vir, e né? tem muitas crianças lá pequenas, né? Então você que tem aquela roupa lá que você não usa mais, né, que tá lá no guarda-roupa, puder estar nos abençoando aí, vai nos ajudar bastante. Sandro, quais os próximos passos da Piracia, da Contarte, Cachorreira, onde é que vocês vão chegar agora aí? Eu vou pedir permissão a Deus aí. Eu sei que na Copa Cajazeira vocês estão no melhor campeonato de vaso de Salvador. Tá certo. Isso aí é a parte mais de lazer. Eu agradeço muito a Deus por isso, por fazer parte desse time, e que o futuro seja um dos melhores, se merecermos. E na minha parte da empresa, do empreendedorismo, estou fazendo novas parcerias, estou chegando aí com algumas empresas para nos unirmos, para poder a gente dar um passo mais largo. Tudo dentro do limite, com um pouquinho de cautela, para que as coisas sejam bem feitas e planejadas.
E o Cachoeira, com fé em Deus, na Copa Cajazeira aí, com o nosso grupo, nossos meninos, a gente pretende ser campeão. A gente falou do Cachoeira aí, deixa eu mostrar para vocês aqui o mimo que Sandro trouxe pra gente, a marca. Quem sabe, junto com o seu filho, né, Márcio, tá aí assinando a gente. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que faz aí, Sandro, para a pessoa que quer adquirir uma camisa do Cachoeira É simples, e os outros simples. produtos. Na nossa rede social, a gente tem o Desportivo Cachoeira no Instagram, temos a Contact Camisetas e a Piratecia. Vocês podem manter o contato que serão atendidos e, mais breve possível, o produto estará com vocês. Vou mostrar aí para vocês. Esse é meu, tá, gente? Bom. E aí, o seguidor, claro, né? A gente botou lá a caixinha de pergunta, mandem perguntas. Aí o seguidor já falou, vai ter, Sandro tá indo aí, vai ter sorteio para os seguidores do São Cristóvão assistindo Cachoeira. Sim. Também teve uma pergunta aqui, antes de você responder essa, que eu vi aqui no olho rápido aqui, que você tinha aberto aqui a live. Perguntaram qual é a camisa que você acha mais bonita da Piratecia, de time. De Qual time? É a mais bonita? Olha lá. Aí, eu sou um pouco suspeito para responder isso aí, mas de time no geral? Os que você faz. Qual é a mais bonita que você já fez? Rapaz, sou suspeito porque eu acho que eu já fiz umas 2.000 camisas de times diferentes. E eu acredito assim, eu não tenho uma mais bonita porque quando eu faço um serviço para meus clientes, eu estou realizando o desejo deles. Então eu não titulo uma como a melhor. Faço todas com carinho, espero que agrade a todos, mas eu tenho a do Cachoeira. O padrão do Cachoeira eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu acho massa. Mas eu vou dizer que, pra mim, eu vou dizer que é do América, que é o meu time na Varsa. Sei disso. Pra mim é do Sabia América. disso. Amo do América. Qual foi a pergunta, Gabi, que você fez? Deixa eu ver aqui. Sim, Gabi. Nas próximas edições você pode lançar aí um desafio aí para os seus seguidores do São Cristóvão City News, que eu vou mandar uns brindes Lá. para cada edição de vocês, tá bom? Tá vendo aí? O Bacana. homem escutou. Pergunta aqui, ó, Fábio Moraes, para o Sandro. Você está ansioso para a próxima competição do Campeonato de São Cristóvão? Sim, grande Fábio. Um abraço aí para você, Fábio, um grande líder aí da nossa comunidade, do conjunto habitacional. Sim, com certeza, eu já estou até sentindo um pouco de falta do Campeonato de São Cristóvão, porque esse Campeonato de São Cristóvão é maravilhoso. E acredite, viu, na próxima edição estaremos aí para competir com vocês. Abraço. E como é que é lidar com essas polêmicas? Porque tem, né? Vem as polêmicas, as briguinhas, as intrigas aí. Na realidade, Gabi, esse Fábio, ele é um amigo, um grande líder da nossa comunidade, onde ele também tem um time. E por coincidência, o time dele é muito bom, cheio de meninos, bons garotos. Mas, infelizmente, ao longo desses anos aí, quando nós tivemos confrontos, ele nunca conseguiu sair em vantagem. Então, eu agradeço muito a eles por essa disputa sadia, um negócio bem aclimatado, porque o futebol impera. A brincadeira, com seriedade, mas onde todos se respeitam. Então, eu agradeço muito a eles por essa honestidade no esporte e na vida. Valeu. Pastor, e nesse momento aí que a gente, né, ontem ocorreu esse caso do massacre lá na escola, qual a palavra que você dá a esses pais, tanto os pais, né, que infelizmente perderam seus filhos, mas isso tocou todo mundo, né? E qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Eu deixo para eles que existe um amigo, que esse amigo vai estar contigo em todas as horas, seja no momento bom, no momento ruim, que verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus, que se realmente eles se permitirem, né, que esse amigo faça morada na vida deles, eu tenho certeza que essa situação que eles estão enfrentando, né, internamente vai amenizar. Obviamente que a saudade fica, né, porque são crianças, são filhos. Imagine um pai e uma mãe perder um filho, né, mas eu tenho certeza que todas as dúvidas, todos os medos, todos os traumas, né, vão ser, como posso dizer assim, curados. É aquela questão, a gente pode cair da bicicleta, a ferida fica, né? Na verdade,
não fica mais a ferida vai ser cuidada, o que fica é o quê? A cicatriz. E todas as vezes que a gente olhar, a gente vai se lembrar daquela cicatriz, mas não vai doer como antes. Então é a mesma coisa, acontecimentos acontecem na nossa vida, né? Seja aí você perder um ente querido, ou então, enfim, todas as áreas. Mas como a própria Bíblia fala, o Espírito Santo de Deus, inclusive quem conhece, né, pode fazer prova disso, é o quê? Além de ser nosso amigo, é o nosso consolador. Ou seja, que está ali nos momentos mais piores, mais difíceis da nossa vida, né? E eu tenho certeza que, né, ele vai estar sustentando esses pais, né, todos os dias aí, né, que eles acordarem e notarem, né, a falta, né, que aquelas crianças, né, seus filhos fazem dentro de casa, na escola. E para finalizar também, já envolvendo essa questão, que é uma coisa muito difícil também, é como é lidar com o luto. Porque o luto, cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, seu período. E mesmo que a gente tem tanta fé, né, acredita em Deus, mas ontem mesmo um relato do pai que estava lá, eu não acompanhei muito bem, mas eu vi em alguns comentários que falou que ele é evangélico, acho que ele era, e ele estava ali na frente, ele falou que ia ficar, né, na memória as últimas lembranças do filho dele, e aí ele conseguiu ainda passar a mensagem para os outros pais, né? Enfim, como é esse processo assim de luto, que cada um tem o seu, né, na fé, mas dói. Dói, porque nós somos seres humanos. Exato. Dói. Uma traição dói, tudo dói. Para não deixar que a fé diminua. Exatamente. Né? Como eu disse, a traição em todos os sentidos dói, né? Qualquer perda dói, porque nós somos seres humanos. E o luto faz parte da vida de qualquer pessoa. Infelizmente, a gente não quer passar por esse momento, mas vai ter um determinado momento da nossa vida que, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar essa realidade. E como Jesus diz o seguinte, no mundo nós teríamos e vamos ter aflições, mas que a gente venha ter bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo e ele estará conosco e a gente vai vencer também. E existe um versículo que, se não me engano, é Salomão, que Salomão fala o seguinte, que o luto em si, né, mais ou menos ele usa a expressão, né, é bom ele ir à casa do luto, porque o luto traz com ele consigo reflexões. Então, exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você perca alguém próximo, não algum familiar seu, algum amigo seu. E devido que você está na rotina lá do seu dia a dia, trabalho e tal, aquela notícia choca você. E aí você vai onde? Para o enterro, para o sepultamento. E ali, por mais que não fosse uma pessoa próxima de você, de primeiro grau, querendo ou não, você sente ali, você começa o quê? A refletir sobre sua vida, né? Refletir como você está tendo, né? Como você está andando em relação às atitudes com seus pais, né? Seja lá com o esposo, enfim, com os amigos. Então aquilo ali você faz o quê? Uma autoanálise da sua vida. E o luto faz parte. A gente vê que Jesus, ele chorou com a morte do amigo dele, né, do Lázaro. Jesus chorou. Jesus não poderia chorar, mas chorou, porque ele estava demonstrando a humanidade dele. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, quando tem esse momento de enterro, de sepultamento, chega assim, não chore não. Pelo contrário, tem que deixar a pessoa chorar. Porque se a pessoa guardar aquilo ali para ela, aquilo ali vai juntar e em um momento, uma hora ou outra, aquilo ali vai explodir. Não, tem que chorar. E é o tempo e o Espírito Santo de Deus que vai trazer a cura, né, um remédio, né? Infelizmente, eu perdi meu avô há 6 meses atrás, minha mãe. E minha mãe é pastora, minha mãe é uma mulher de fé. Ela não deixou de confiar em Deus, ela não deixou de acreditar em Deus. Chorou. Ela sente saudade do pai dela, sente. Mas a cada dia o Espírito Santo de Deus tem confortado ela. Infelizmente, nesse final de semana, a gente perdeu 2 grandes amigos, né? O Patrick e o Luan. Né, infelizmente, né, a gente perdeu, eram pessoas próximas, queridas da gente, né, um dos pais, né, desses meninos são pastores também, e a gente sente, a gente chorou, toda a igreja chorou, toda a comunidade chorou, mas o que nos fortalece é o quê? É a presença de Deus, né, o Espírito Santo de Deus que está ali conosco todos os dias, né, a saudade fica, os momentos bons ficam, mas a gente chora, né, a gente sente porque a gente nós somos humanos. Mas, e lembrando que lá em Apocalipse a Bíblia fala o seguinte, e ele, no caso de Jesus, enxugará dos meus e dos seus olhos todas as lágrimas. Então, por mais que às vezes a gente não esteja vivendo um luto no sentido físico de ter perdido alguém, muitos de vocês aí que estão nos escutando aqui, nos assistindo,
às vezes estão vivendo lutos internos, lutos na questão sentimental, né? Luto na questão trabalhista, luto na questão emocional, luto na questão com familiar, com a vida, enfim, cada um está enfrentando seus lutos. E a gente está nesse momento da Páscoa, né? Aproveitando o momento. E Páscoa significa o quê? Do hebraico, a palavra Páscoa vem de Pessá, que significa o quê? Passagem. E a gente sabe que o nosso mestre, né, Jesus, para quem crê nele verdadeiramente, ele foi o quê? Morreu. Mas ao terceiro dia, o quê? Ele ressuscitou. Ninguém dava nada, né? Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Morreu por mim e por você. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, né? Por mais a gente sendo pecadores, enfim, ele morreu por todo mundo, por causa desse amor incondicional dele. E ele entregou seu único filho. Sabe o que é entregar seu único filho? Por causa de mim e de você, mesmo a gente sendo falho. E Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu quero dizer aí para vocês que estão nos assistindo aqui, que não importa, né, o que está morto na sua vida, né, mas eu quero profetizar, e se você verdadeiramente tiver fé, tudo aquilo que estava morto na sua vida, talvez é você que está aí, às vezes, batendo cabeça com a área sentimental, né? Às vezes a mulher ou o homem fala, meu dedo é podre, eu não consigo ficar no... Não, seu dedo não é podre, né? Realmente, você está precisando de Jesus para entrar no seu barco. A gente viu lá, né, que os discípulos estavam apavorados enquanto estava na tempestade e Jesus estava dormindo tranquilo. E os discípulos, Senhor, a gente vai morrer. Aí Jesus acorda, quem disse que vocês vão morrer? Calma, eu estou no seu barco. Tempestade acontece na vida de qualquer um, mas se verdadeiramente Jesus estiver no seu barco, seja na vida sentimental, na vida trabalhista, enfim, em qualquer área da sua vida, pode ter certeza que seu barco até balança. É que nem um avião, a turbulência acontece, mas aquele avião não cai, porque o piloto do avião, né, está contigo a todos os momentos. E Sandro, nesse momento aí também, né, ele já declarou aqui a sua fé. Em qual momento, quando você está angustiado, você sempre recorre, você sempre vai lá fazer o seu momento para não se afastar e se encher novamente? Sim, claro. Como o pastor falou antes, às vezes a gente espera para exercitar a nossa fé na hora da dor. E muitas pessoas pecam e erram por isso. A gente tem que ir pelo amor. Tem que ir com o coração aberto para receber a palavra e você realmente aceitar. Porque as pessoas dizem, ele não é evangélico, ele não é isso, não é aquilo, não tem fé. Tenho sim muita fé. Tenho meus momentos de orações, tenho meus momentos de agradecer, de pedir, de tudo. Como o pastor estava falando aqui do luto, eu acho o luto uma coisa muito, muito pessoal. Porque só você vai saber o que você está sentindo naquele momento, como retribuir, como aceitar, o que aquele luto vem causar em você depois que aquela pessoa é sepultada. Ela é sepultada, você fica de luto, imaginar, estou sem aquela pessoa. Mas aquilo vai te impactar como? Em sua vida, espiritualmente, psicologicamente, mentalmente. Eu acho que cada vez que uma pessoa perde um ente querido, um amigo, e que ele para refletir, ele tem um momento de pensar, eu vou valorizar mais minha vida, dependendo da circunstância. Aquilo estava errado, porque a gente está vendo muitas pessoas, a gente está perdendo muita gente na nossa comunidade, na sociedade, no Brasil e no mundo, por questões banais, por coisas que, se os pais, as mães, orientassem, se o poder público desse subsídios, condições daquelas crianças, daqueles velhos, daquelas pessoas em situação de rua serem mais bem tratadas, mais bem assistidas, nós teríamos luto, lógico, né, que nós sabemos, nascemos, vivemos, vamos morrer, né? Mas seria uma coisa de uma maneira natural, não seria essas fatalidades que está hoje. Então, eu praticamente, eu tenho uma coisa, eu digo assim, quase todos os dias eu tenho luto em minha vida. Por quê? Por muitas coisas, não é só porque falece, não. É pela falta de oportunidade que dá aos nossos jovens, o tratamento horrível que dá aos nossos velhos, às nossas pessoas da terceira idade, a nós mesmos em si somos discriminados a todos os momentos, não só na questão étnica, não, na questão social geral. Então, quando fala de luto, para mim, o luto é uma coisa muito particular. E quando se fala de morte, eu paro para refletir o porquê, uma perca imensurável e a coisa é meio única. A minha definição para o luto é do coração.
Então é isso, gente. A gente agradece aqui a participação de vocês. Estamos quase encerrando, mas deixem aí a mensagem de vocês para os seguidores, para as pessoas que estão acompanhando vocês, que vieram acompanhar vocês. É isso, desde já eu quero agradecer, né, o pessoal do São Cristóvão City News, a vocês aí, né, belos apresentadores, né, queridos amigos aí, que a gente acabou se conhecendo hoje de uma maneira mais próxima. Que Deus continue abençoando, guiando os passos de vocês e de toda a equipe, né. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, né, que como eu já disse um pouquinho antes, Páscoa é passagem. E não importa o que você esteja vivendo na sua vida, né, eu tenho certeza que tudo isso vai passar, toda essa tempestade, e vai vir um momento da calmaria. Né, a Bíblia fala lá no Salmo 23, que é um versículo bem conhecido, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como o nosso pastor costuma dizer, é o seguinte: nada te faltará se o Senhor for seu pastor. Então, se algo está faltando na sua vida, é porque o Senhor não está sendo seu pastor. Então, que verdadeiramente a gente venha alicerçar, né, porque os dias são maus e a tendência é piorar, mas que a gente venha, né, permanecer, né, focado em Cristo e caminhando com Ele. E aproveitando o momento, eu queria mandar, né, um abração, né, agradecer aí a presença do meu amigo aí, companheiro Edvanilson, mandar uma mensagem aí, né, um alô pro meu pai, né, meu pastor, o pastor Antônio, pastora Marília, meu irmão que está fazendo 18 anos, né, minha avó também, uma mensagem. Eu estou mandando uma mensagem para algumas pessoas importantes aqui, né, minha sogra que estava assistindo, Dona Lúcia, seu Gilson, meu sogro também, Larissa Lúcia, minha cunhada, não pode, né, Anderson Nego, Missinho, Cleito Cabeça, que vocês conhecem, Edvanilson, que eu já falei, Daniel, né, irmã Márcia, pastora Roberta, né, o pessoal lá da prefeitura de Salvador, né, meu prefeito Bruno Reis, nossa vice-prefeita Ana Paula, né, cantor Jonathan, Léo Maltês, todo o pessoal aí do GMA dos adolescentes lá, né, da juventude da minha igreja. E também mandar um beijão, né, um abraço, né, para uma pessoa que está comigo em todos os momentos, né, porque pastor também tem sentimento, não fez nota de celibato, e ela é uma mulher de Deus que está sempre colada comigo em tudo, me ajudando, me auxiliando, orando por mim, né, que é a Letícia, né, que eu amo muito ela e ela sabe disso. Então aqui tá meus... Oh, meu Deus. minha branquinha, como eu costumo dizer, né? Então é isso aí, gente. Que Deus continue abençoando vocês e que a gente possa estar, né, se unindo mais para outros projetos, inclusive essa questão do esporte. E eu deixo aqui, né, um convite de verdade para que vocês venham aparecer lá um dia na igreja só para assistir o culto de uma maneira tranquila, né, que vocês serão muito, muito bem-vindos. Eu já ia perguntar, fala de novo os dias e os horários. Os dias e os horários de culto. Cultos oficiais, dias de segunda, quarta e sexta-feira, às 7h30 da noite. Então, dia de segunda, a gente tem culto de oração, né, de busca do Espírito Santo. É um culto, mas é focado na oração, para oração. Na quarta-feira, a gente tem uma campanha muito forte lá, que é As Águas que Saram e o Cálice da Cura. Então, é um culto focado para a cura. Jesus opera muitos milagres lá, então geralmente, né, vai pessoas enfermas, não somente no sentido físico, mas no sentido interior, cura da alma e a cura física. E dia de sexta, né, o culto de libertação, que agora a gente está com uma roupagem nova, né, que é a terapia da alma, né, que a gente tanto trata da nossa alma em si, né, porque muitas pessoas pensam que libertação às vezes é só a manifestação de expulsar demônio, mas não, existem outras janelas que a gente precisa se libertar, de vícios internos, enfim, de situações. E domingo, às 6h da tarde, né, que é o culto da família, né, aquele culto, né, que a gente inicia a semana com tudo aí. Então, né, o pastor vem com uma palavra poderosa, louvor, dança, administração. Então, vocês são muito bem-vindos. Notado, vamos aparecer sim, chamar o pessoal. Apareça sim. Com certeza. Sandro, suas considerações finais também, momento de mandar seus abraços. Certinho. Eu queria agradecer aqui a essa equipe maravilhosa do São Cristóvão City News por essa oportunidade e mandar um abração aqui para minha mãe, Dona Cecília, Railde, minha esposa, a todos os nossos colaboradores aí que faz a Contact Camiseta continuar firme e forte, e a meus amigos aí, todo mundo que está assistindo aí, dando esses likes aí, muito obrigado e um abraço a todos. Isso aí. Bom, e agora é a nossa vez de mandar os abraços, de agradecer, né? Agradecer aos nossos parceiros aí que fizeram essa live acontecer. Geek Internet, o melhor provedor de internet de São Cristóvão e região. E também a Clock House, né, nossa parceira. Você que quiser comprar seu acessório para música e
outras questões de audiovisual, né? Quer fazer seu vídeo, quer fazer uma música, quer fazer um clipe, lá é o lugar melhor para você comprar aqui em São Cristóvão, Clocking House. Então segue aí os links no nosso Instagram que a gente posta direto e vai lá assinar a sua internet e comprar seu acessório. E obrigada a vocês aí também que acompanharam a gente em mais um episódio do Pod na City, o 5º episódio. Acompanhem muito, assistam, bacana aí. E é claro que vem também aqui um mimo para vocês, aproveitando que a gente está na Páscoa aqui. A gente não solta. Um oferecimento aqui do Odossura. Então, para você. Obrigado, Ian, viu? se você não comer chocolate, já pode Ah, dar sua branquinha. É maravilhoso. Um feliz Páscoa para vocês. Obrigada por aceitar o convite, estarem aqui com a gente hoje, batendo Eu que esse papo, agradeço. essa troca. E outros momentos virão. Precisando aí também do suporte, do apoio do São Cristóvão City News para fazer divulgação. colado, Pode contar com a gente que estamos aqui para isso, viu? Um trocar com o outro. E todo mundo cresce junto, né? Porque a intenção é essa, é você multiplicar, é você, quanto mais você fazer o bem, todos juntos nessa corrente de bem, eu acho que a gente consegue alcançar mais pessoas e melhorar o mundo, né? Deixar o mundo melhor, né? Então, gente, muito obrigada a você também que aí acompanha a gente novamente. E esse foi mais um Pod na City. Valeu!